De paz, meu querido, Deus abençoa. Hoje para anunciar a palavra de Deus, quero falar para você que Jesus Cristo ele é maravilhoso. A sua bondade dura para sempre, o seu amor é tão grande que nós não temos condição nem de falar. Como é grande o amor de Deus, meu querido. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, olha para você ver, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido, estamos aqui debaixo do grande amor de Deus. Como eu estou, você está, porque o amor de Deus é tão grande, não temos condição nem de falar, amém? No livro de Êxodo, no capítulo 13, do versículo 17, está escrito assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus leva eles no caminho mais longo do deserto. Às vezes nós poderemos perguntar, mas por que Deus leva o povo de Israel para um caminho mais longo, quando Deus tirou eles ali do Egito, Foi um grande livramento que Deus deu à nação de Israel. É uma nação que ficou 430 anos ali no Egito, Uma vida de escravo, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Deus tinha um projeto de colocar eles numa terra prometida, que já tinha prometido a Abraão, E de Abraão a promessa continua a Isaac, e de Isaac a Jacó. E esta promessa era grande demais. Era a promessa de colocar eles na terra que Deus estava reservando para eles. E o texto fala que chegou o momento deles sair. Chegou o momento deles saírem dali. Deus agora usa Moisés para ser o porta-voz de Deus, para tirar aquela nação dali. Diante de dificuldade, Faraó trancou seu coração, mas através do poder de Deus, Faraó liberou o povo para o povo retornar novamente aonde eles queriam ir, a sua terra prometida. Mas essa terra prometida, para chegar lá, meu querido, tinha um caminho muito longo para eles passar. Como todos nós temos um caminho longo para nós chegarmos ao céu, nós temos um caminho longo para nós passar por ele, um caminho de dificuldade, um caminho de luta, um caminho de renúncia, porque para nós subirmos do céu, nós temos que ter uma vida, de acordo com a palavra de Deus, uma vida de renúncia, de abandono, de não deixar as coisas desse mundo entrar no nosso coração. Não é fácil servir a Deus, meu querido, mas também não é impossível. Por que não é impossível? Porque Deus nos dá a condição de nós servirmos a Ele. Deus já nos deu o Espírito Santo para nos capacitar, para nós vencermos as barreiras que vêm sobre nós. E o caminho é muito longo. O caminho não é perto não, meu querido. Muitas coisas nós passamos nessa trajetória, uma trajetória longa. E o caminho que Deus pediu para que Israel passasse não era um caminho muito perto. O texto fala aqui que era um caminho muito longe. Deus evitou que eles fossem no caminho mais perto. Por quê, meu querido? Deus queria mostrar para ele que Ele é Deus para cuidar deles no deserto. Amém, meu querido? Deus não permitiu que ele fosse um caminho mais rápido, mas Deus deu um caminho mais longo para a nação passar. Mas por que Deus permitiu? Por que o grande Deus não mostrou para ele um caminho mais perto para ele sair dali? E Deus agora permite para eles um caminho mais longo. Porque, meu querido, a primeira coisa que eu quero falar para você são os propósitos de Deus. O propósito nosso é um, mas o propósito de Deus é outro. Se Deus permitiu que eles tomassem um caminho mais longo, porque Deus tinha um grande propósito com aquela nação, amém? E Deus, um dos primeiros propósitos de Deus, mostrando para eles um caminho mais longo, é Deus revelar para eles a sua glória. Meu querido, às vezes o caminho que nós estamos passando, a prova, a dificuldade que nós estamos passando, a luta, as noites de oração,
os momentos em consagração a Deus, para que Deus venha resolver um problema para nós, a dificuldade que nós enfrentamos dia a dia. Às vezes nós começamos a pensar: Deus, por que não acaba esta luta? Por que acaba esta luta, vem outra? Porque Deus tem um propósito, e nesse propósito Deus quer revelar coisas grandes para você. Deus quer mostrar para você, para mim, para você, que Ele é Deus para cuidar de nós no momento difícil que nós estamos enfrentando. Amém, meu querido? Mas Deus mostrou para ele a sua glória, meu querido. A Bíblia fala que nesse caminho longo, Deus mostrou para ele que Ele está com ele, que Ele estava com eles, que Ele não ia desamparar eles no deserto. Deus se manifestava para ele de dia, meu querido, numa coluna de nuvem. Aquela coluna servia para cobrir o sol. Aquela coluna servia para dar direção para o povo andar. Aquela coluna era um guia para eles de dia. E à noite Deus se manifestava numa coluna de fogo. Aquela coluna dava direção para eles andar à noite, mostrando para eles que eles estavam na direção de Deus. Porque quando o povo olhava para aquela nuvem, eles estavam andando debaixo da direção daquela nuvem, porque era Deus que estava dando direção para o povo passar, para o povo andar. Então Deus revela isso para nós, meu querido. Deus revela para nós a sua glória quando nós estamos enfrentando luta, quando estamos enfrentando uma prova. Deus revela para nós que nós não estamos sozinhos, que Ele é Deus para cuidar de nós, que Ele é Deus para abrir uma porta que para nós está fechada, mas através do seu poder, através da sua glória, da sua graça, do teu poder, Ele abre aquela porta e fala: meu filho, eu sou Deus que cuido de você, eu sou Deus que abre qualquer porta. Então, quando às vezes acontece a luta vir sobre nós, é Deus mostrando para nós que Ele não vai nos desamparar, que Ele está conosco na grande luta, Ele está conosco na prova. Ele mostra para nós que não vai nos desamparar. Para que Deus mostra também, meu querido? Deus mostra também que Ele é o único Deus. Israel precisava saber que Deus é o único Deus, porque estavam vindo já de um país pagão. Israel estava vindo de um país que adorava outros deuses. Israel estava vindo de um país que não glorificava a Deus. Então Deus queria mostrar para os israelitas que Ele é o único Deus que faz milagre. Ele é o único Deus que faz maravilha. Então Deus queria mostrar para eles, através desse deserto longo, esse caminho longo, que Ele é Deus para cuidar do seu povo no deserto. Deus só aconteceu isso, meu querido, permitiu esse caminho longo para mostrar para eles que Ele é Deus. Amém, meu querido? Ele queria mostrar para eles que é Ele que dá o livramento no deserto, que é Ele que cuida deles no deserto, que é Ele que providencia água para eles no deserto, que é Ele que providencia a comida para eles no deserto. Deus só queria mostrar para eles isso, que Ele é Deus, o Deus do livramento, o Deus da providência, o Deus que cuida do seu povo no deserto. E eu quero falar para você nesse dia: qual deserto você está passando, meu querido? Você já desistiu? Você já desanimou, falou: não quero mais servir a Deus? Quero falar para você: Deus cuida de você no deserto. Deus cuida de você na dificuldade, meu querido. Ele mostra para você que Ele é Deus, que Ele é poderoso para realizar uma grande obra na sua vida quando você estiver passando pelo deserto. Quando você estiver passando o deserto, lembra que Deus vai te dar o livramento. Lembra que Deus está com você, que Ele não vai te desamparar, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Ficam todos na paz.